Lúcio Aneu Sêneca, também conhecido como Sêneca o Jovem, nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 4 a.C. e faleceu em 65 d.C. em Roma. Sêneca foi educado em retórica e em filosofia em Roma, atuou na política e defendeu a filosofia como arte de vida. Sêneca deixou pra gente, ainda bem, várias obras, e dentre elas essa daqui, ó, sobre a brevidade da vida. E é justamente sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sobre a brevidade da vida é uma obra que reúne cartas enviadas por Sêneca a seu amigo Paulino. Nessas cartas, Sêneca trata de uma mesma temática, o uso que o homem faz do tempo e a facilidade que esse mesmo homem tem de esquecer sobre a brevidade da vida. Como vocês podem ver, trata-se de um livro muito fininho, são apenas 31 páginas, mas o que tem aqui dentro, gente, é de um valor inestimável. Eu diria que qualquer pessoa que preocupa-se com a sua vida deveria com certeza ler esse livrinho aqui. Lendo essas cartas que estão aqui nesse livro, a gente consegue entender que Sêneca dá conselhos, sugestões ao seu amigo Paulino com relação à vida, ao uso do tempo, e faz reflexões sobre como a gente pode ter um melhor aproveitamento das nossas próprias vidas. Há algum tempo eu resolvi fazer uma enquete no meu Instagram e perguntei para as pessoas o que é que mais as incomodavam, e dentre as respostas principais estava justamente o gerenciamento de tempo, não saber como gerenciar o seu próprio tempo. A gente que vive agora no século 21, em meio a tanta modernidade, tanta tecnologia, tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, tende a acreditar que é justamente a forma como a gente vive hoje que não dá tempo para viver. Só que quando a gente lê isso daqui e vê que há 2000 anos os homens também sofriam com os mesmos problemas com relação ao tempo que a gente sofre agora, a gente começa então a se perguntar, será que é mesmo a forma como a sociedade vive, ou será que é como o indivíduo escolhe utilizar, passar, viver a tua própria vida? Segundo Sêneca, o problema não tá com a vida não, que deu pouco tempo pra gente, mas com a gente mesmo, que não sabe utilizar o tempo que temos. Aqui nesse livro, Sêneca vai dizer que não recebemos uma vida breve, mas nós a tornamos breve, e não recebemos pouco tempo, nós que somos esbanjadores do tempo que temos. Sêneca vai dizer que a vida se estende por muito tempo para aquele que sabe fazer bom uso dela. E ele dá um exemplo muito legal pra gente. Ele diz o seguinte: imagine que uma quantidade enorme de recursos foi colocada nas mãos de um mau administrador. O que vai acontecer com esses recursos? Logo eles sumirão. Mas se poucos recursos foram colocados nas mãos do homem que sabe administrá-los bem, o que acontece com esses recursos? Eles se tornam muito mais bem utilizados, muito mais prósperos. E é justamente isso que Sêneca defende com relação à utilização do tempo. Não é que nós somos dados pouco tempo, é que a gente, como péssimos administradores que somos, desperdiçamos todo o tempo que temos. Sêneca diz: os vícios nos arrastam para todos os lugares, sem permitir que a gente possa ter um minuto sequer para refletir, para pensar, para discernir o que é a verdade. E com isso, nós vamos nos mantendo submersos às nossas próprias paixões. Sêneca diz que todos os espíritos que alguma vez na Terra brilharam consentirão em o mesmo ponto, jamais cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. O homem não suporta que as suas propriedades sejam invadidas, são extremamente rigorosos quando se trata de seus bens ou de suas propriedades, mas quando se trata do tempo, são extremamente descuidados. E Sêneca vai dizer que a única coisa que o homem deveria ser mesquinho, que é com a utilização do seu tempo, ele não é, e sai por aí esbanjando essa preciosidade que ele tem. E a forma como Sêneca vai trazendo as ideias, vai trazendo as reflexões, vai dialogando com esse seu amigo nas cartas. As palavras que ele utiliza são majestosas. Eu quero ler um trechinho bem pequenininho do livro para vocês sentirem a beleza das palavras de Sêneca. Presta só atenção. Ele diz assim: o quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos descontentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu. Compreendes que morre prematuramente? Qual é, pois, o motivo? Vivestes como se fosseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu
que sois frágeis? Não notais quanto tempo já passou e você o perdeu como se ele fosse farto e abundante? E aí Sêneca vai dizer que nós, homens e mulheres, caímos no engano, na tolice de acreditar que temos um fiador do tempo. E nos dizemos assim: quando eu chegar aos meus 60, me aposentarei e aí então farei tudo o que quero. Aí então viverei tranquilamente. E Sêneca dá uma cutucada na gente, dizendo assim: quem te garante que viverás até lá? E como é que quer começar a viver quando já é a hora de deixar de fazê-lo? Sêneca diz: passe os olhos por todos, desde o mais pequeno até o mais poderoso. Um advoga, o outro assiste, um é acusado, o outro defende, e tem mais um que ainda julga. Ninguém reivindica nada para si. Todos se consomem mutuamente. E aí ele vai dizer que a gente reclama tanto com relação aos outros roubando nosso tempo, mas quanto tempo nós dedicamos a nós mesmos? Quanto tempo a gente perde na ignorância, na raiva, no medo, na superficialidade, na preguiça, no ócio? E aí Sêneca vai dizer que o homem passa o tempo todo ou a sua vida inteira perdido no vício. E aí a gente deve imaginar assim: ah, mas eu não bebo, não fumo, não uso drogas, então eu não perco a minha vida com qualquer tipo de vício. Mas Sêneca vai um pouco mais a fundo do que isso. Ele diz que as reclamações constantes são vícios, que a vitimização são vícios, que o fato de querer ser melhor do que o outro e ter que provar a todo momento o teu valor é um vício, que os pensamentos negativos constantes é um vício, que a necessidade de superioridade ou de colocar o outro lá embaixo também é um vício, e que a forma como a gente vive a vida de maneira impensada, inconsequente, também pode ser um vício. E aqui nessa obra ele vai falar uma coisa muito, muito incrível. Ele diz assim: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te espantes, a vida inteira é um aprender a morrer. E o que Sêneca quer dizer com é um aprender a morrer? O que é aprender a morrer? O que é a morte se não deixar ir, livrar-se de tudo? Então esse aprender a morrer é durante a sua vida deixar ir tudo o que não te vale, deixar ir o egoísmo, a raiva, a inutilidade, a preguiça, a covardia, o medo, a soberba, o ego, aprender a deixar ir tudo aquilo que é danoso à sua alma. E Sêneca traz pra gente mais uma reflexão incrível. Ele diz assim: não se deixe enganar olhando para alguém que tem cabelos brancos e muitas rugas, acreditando que essa pessoa viveu muito. Ela pode ter vivido muito tempo, mas não necessariamente vivido muito. Ele dá um exemplo pra gente. Ele diz: imagine um barco que sai a navegar, mas assim que sai é apanhado por uma violenta tempestade. O barco fica a dar voltas, perdido entre as mudanças de tempo e os furacões do mar. Esse barco não navegou muito, ele foi muito tempo jogado de um lado para o outro. Então é essa comparação que Sêneca faz com o próprio homem. Não acredite que os cabelos brancos e as rugas sejam sinônimo de uma vida bem vivida. Pode ser simplesmente uma vida vivida por muito tempo. São coisas diferentes. E o objetivo de um estoico é sempre viver bem, independente da quantidade de tempo que se foi vivida. Em uma das cartas, Sêneca diz que o maior impedimento para viver a vida é a expectativa, que por estarmos sempre preocupados com o que virá, acabamos perdendo a única coisa que temos, ou seja, o presente. Ele diz: tudo o que está por vir se assenta na incerteza. Portanto, desde já, vive. Sêneca termina suas correspondências com um amigo depois de belíssimas reflexões, dizendo para ele, esse amigo que já tem uma certa idade, está considerando deixar os trabalhos que presta ao império e se aposentar, digamos assim. Então Sêneca termina aconselhando esse amigo: você já dedicou a maioria de tua vida e até muitos dos mais importantes anos ao seu trabalho pelo império. Agora é o momento de você cuidar da tua própria vida. E aí ele diz pro amigo: portanto, meu caro Paulino, afasta-te da multidão. Toma agora tempo para você mesmo. Encontrarás tarefas maiores do que todas que cumpristes devotadamente até agora. Ou seja, Sêneca está dizendo pro amigo: deixa agora os assuntos do trigo, porque Paulino era responsável pelo abastecimento de trigo em Roma. Então ele diz: deixa os cuidados com o trigo agora e cuide de você mesmo, da tua alma. Busque agora cuidar daquilo que está dentro. Ele diz para Paulino: grande número de
de bons conhecimentos te esperam neste gênero de vida, ou seja, no olhar para si, no prestar atenção ao interior, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o saber viver e morrer, enfim, uma grande tranquilidade. E aí, gente, tá toda a mensagem, eu acredito, do livro. Isso que Sêneca expõe aqui, que a gente esquece da brevidade da vida, que a gente sai por aí igual marionete, levados pelos nossos instintos, desejos, irracionalidade, perdendo aquilo que é mais precioso pra gente, que é a nossa própria vida. E quando a gente se vê ali no momento que talvez esteja doente ou com qualquer ameaça das nossas vidas acabarem, a gente fica desesperado, implorando por mais tempo de vida. E aí, quando temos mais tempo, o que fazemos? Mais uma vez, desperdiçamos todo esse tempo com todas as nossas imbecilidades, as nossas irracionalidades. O conselho que Sêneca dá para Paulino é também um conselho que ele dá para todos nós. Que a gente não espere a aposentadoria ou estarmos à beira da morte para pensar no amor, para cuidarmos, para praticarmos a virtude, para esquecermos as nossas paixões rasas, para aprendermos a viver e ainda mais, para aprendermos a morrer. Bom, deu para você ter um gostinho desse livro aqui, é sensacional. Como eu disse, eu recomendo muito a leitura. E para terminar, é claro que eu quero terminar com Sêneca. Eu quero ler uma das frases que está aqui, que para mim é muito forte. E eu espero que essa mensagem de Sêneca consiga chegar aí também até você. Olha só o que ele diz: ninguém devolverá teus anos, ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não o reverterá, nem o interromperá. Não se aumentará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará pela ordem de um rei ou de um presidente, nem pelo apoio do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca desviará seu curso, nem o retardará. Que sucederá? O que acontecerá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Um dia a ti a morte se apresentará e a ela terás que se entregar, queiras ou não. Lembre todo dia que daqui a um tempo você não estará mais aqui e nem todos aqueles que você conhece estarão. O que te impede então de viver uma vida melhor para você mesmo, de ser uma pessoa melhor para aqueles ao seu redor? A dica dos estoicos, a dica da garota estoica é: viva, cresça, melhore, lute, batalhe, transforme-se, eleve os outros e a si mesmo, ajude-se, permita ser ajudado, haja com justiça, livre-se de todo o ego, da soberba, da maldade, da fofoca, da raiva, das vaidades, dos desejos rasos. E o dia que chegar a tua hora, você vai olhar para trás e vai perceber que você fez exatamente como Sêneca sugeriu. A vida inteira você aprendeu a morrer. Essa então é a nossa conversa de hoje. Agradeço imensamente a tua presença aqui. É claro que ficaria muito feliz se você também lesse o livro e pudesse ouvir todos esses conselhos, todas essas reflexões incríveis diretamente dele aqui, ó, de Sêneca. Eu peço por favor que, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar lá o gostei e se inscreva no canal caso ainda não é inscrito. Eu sugiro também que, se você ainda não assistiu, assista ao vídeo com o título Memento Mori. Assistir a esse vídeo vai lhe ajudar e muito a lembrar todos os dias sobre a brevidade da vida e a viver um pouco melhor. A gente se vê com toda certeza no próximo vídeo. E para você que tem Instagram e que não me segue ainda lá no Instagram, eu deixo aqui a sugestão para você me seguir. Lá eu posto frases, dicas, reflexões, todas relacionadas ao estoicismo. E não esqueça, continue aprendendo, melhorando, crescendo, se tornando a sua melhor versão. Afinal de contas, a vida é muito breve. Tchau!